Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O possível interesse do Palmeiras em contratar Marcelo, lateral esquerdo renomado com vasta experiência no futebol europeu, tem gerado um enorme burburinho entre torcedores e especialistas. A notícia caiu como uma bomba, e os rumores sobre essa movimentação estão incendiando as redes sociais e grupos de discussão esportiva. A ideia de ver Marcelo, uma lenda do Real Madrid e da seleção brasileira, vestindo a camisa verde e branca do Verdão é, sem dúvida, uma perspectiva empolgante que levanta diversas possibilidades para o futuro do time. Marcelo, que atualmente joga pelo Fluminense, é um dos laterais mais respeitados do futebol mundial, e sua experiência e qualidade técnica são inquestionáveis. Após anos defendendo o Real Madrid e conquistando títulos como a Champions League e o Campeonato Espanhol, o jogador voltou ao Brasil em 2023 para encerrar a carreira próximo de sua família e em solo nacional. No entanto, a possibilidade de uma transferência para o Palmeiras poderia representar uma virada inesperada em sua trajetória, adicionando um novo capítulo à sua carreira. A diretoria do Palmeiras enxerga em Marcelo uma oportunidade de ouro para reforçar o elenco e elevar o nível técnico da equipe. O Verdão busca consolidar-se como uma das principais forças do futebol brasileiro e sul-americano, e a contratação de um jogador do calibre de Marcelo traria mais experiência e uma liderança natural ao grupo. Além disso, o jogador poderia ser um mentor para os mais jovens, compartilhando suas experiências de competições de alto nível e motivando a equipe. Com Abel Ferreira no comando técnico, o Palmeiras vem mostrando um futebol consistente e competitivo, com uma defesa sólida e um ataque criativo. A chegada de Marcelo poderia adicionar ainda mais versatilidade ao time, já que ele é conhecido por sua habilidade ofensiva e por sua capacidade de realizar jogadas inteligentes e precisas. Abel poderia aproveitar o talento do lateral para criar novas estratégias, explorando as qualidades técnicas de Marcelo para surpreender os adversários. No entanto, há muitos aspectos a serem considerados antes que uma transferência como essa possa se concretizar. Marcelo tem uma forte ligação com o Fluminense, clube onde começou sua carreira e ao qual retornou recentemente com grande expectativa dos torcedores. Romper esse vínculo para se juntar a um rival direto no Campeonato Brasileiro poderia gerar polêmicas e sentimentos mistos, tanto para o jogador quanto para a torcida tricolor, que o recebeu de braços abertos em seu retorno. Outro ponto importante é a questão financeira. Marcelo tem um dos maiores salários do elenco do Fluminense, e uma possível transferência para o Palmeiras certamente envolveria negociações complexas em relação aos valores e condições contratuais. A diretoria palmeirense precisaria encontrar um equilíbrio financeiro para encaixar o jogador sem comprometer o planejamento econômico do clube, que já investe em um elenco de alto nível. Ainda assim, fontes próximas ao Palmeiras indicam que o clube estaria disposto a fazer um esforço extra para trazer Marcelo, reconhecendo o valor que ele agregaria à equipe dentro e fora de campo. Para os torcedores palmeirenses, a ideia de ter um jogador mundialmente famoso no elenco seria um motivo de grande orgulho e aumentaria ainda mais a expectativa de sucesso nas competições, especialmente nas disputas internacionais. A presença de Marcelo também poderia atrair a atenção de patrocinadores e aumentar a visibilidade do Palmeiras, tanto no Brasil quanto no exterior. Como um dos jogadores brasileiros mais conhecidos internacionalmente, Marcelo poderia fortalecer a imagem do clube e contribuir para a expansão da marca Palmeiras, um aspecto cada vez mais relevante no futebol moderno. Enquanto isso, a torcida do Fluminense permanece atenta aos desdobramentos dessa possível negociação. Para muitos tricolores, a saída de Marcelo representaria uma perda significativa, tanto em termos de qualidade técnica quanto de identificação com o clube. O lateral tem sido uma figura importante dentro do elenco e é considerado uma inspiração para os mais jovens, além de um símbolo da conexão entre o Fluminense e seus ídolos históricos. Nas redes sociais, as discussões sobre a possível transferência de Marcelo para o Palmeiras já dividem opiniões. Alguns torcedores do Fluminense lamentam a possibilidade de perder um jogador tão talentoso e dedicado, enquanto outros entendem que uma nova proposta poderia ser interessante tanto para o jogador quanto para o clube, dependendo das condições envolvidas na negociação.
Do lado palmeirense, a expectativa é alta. Muitos enxergam Marcelo como o nome ideal para completar o elenco e ajudar o Verdão a alcançar novos patamares. O clube, que já é um dos mais bem-sucedidos do futebol brasileiro nos últimos anos, busca aumentar seu nível de competitividade e conquistar mais títulos, e ter um jogador experiente como Marcelo poderia ser a peça que faltava para atingir esses objetivos. Para Marcelo, a possível transferência para o Palmeiras também teria seus atrativos. O Verdão oferece um ambiente estruturado e competitivo, e o jogador teria a chance de competir no alto nível do futebol brasileiro, com uma equipe que constantemente disputa os principais títulos. Além disso, poderia ser uma oportunidade para Marcelo encerrar a carreira em um clube com ambições grandiosas, o que seria um fechamento de ouro para sua trajetória. Se a transferência se concretizar, ela certamente entrará para a história do futebol brasileiro como uma das mais impactantes dos últimos tempos. Marcelo, com toda a sua experiência e talento, seria um reforço de peso para o Palmeiras, que já é um dos times mais fortes do país. Essa união entre jogador e clube teria o potencial de trazer grandes conquistas e consolidar o Verdão ainda mais como uma potência no cenário nacional. Até que uma decisão final seja tomada, os fãs de ambos os clubes seguem acompanhando de perto cada nova atualização. A expectativa é que, nas próximas semanas, a situação de Marcelo seja definida, trazendo um desfecho para essa história que já está mexendo com o coração dos torcedores e prometendo emoções para a temporada que está por vir. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A possibilidade de Marcelo se juntar ao Palmeiras gera um misto de entusiasmo e ansiedade entre os torcedores alviverdes. Ao mesmo tempo, os tricolores observam o cenário com apreensão, pois perder o lateral, que é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, seria um golpe difícil de superar. Marcelo, com sua vasta experiência e identificação com o futebol brasileiro, é uma figura rara que traz ao campo um misto de técnica, carisma e liderança. Para o Palmeiras, ele poderia ser a peça-chave para fortalecer a equipe em competições nacionais e internacionais. Para o Fluminense, perder Marcelo para um rival como o Palmeiras não seria apenas uma questão de reforçar um adversário direto. A saída de um jogador tão emblemático também afetaria o vestiário, já que ele é uma liderança natural dentro do elenco e tem uma forte conexão com os jovens jogadores. Marcelo serve como inspiração para muitos dos seus colegas, especialmente para aqueles que sonham em construir carreiras de sucesso dentro e fora do Brasil. O Palmeiras, por outro lado, vê em Marcelo não apenas um reforço de qualidade, mas uma oportunidade de elevar seu patamar dentro do cenário sul-americano. Abel Ferreira, que preza por uma defesa sólida e versátil, teria em Marcelo um jogador que se adapta a várias funções dentro do campo, seja na lateral ou até mesmo no meio de campo, onde poderia auxiliar na construção de jogadas. Essa versatilidade é um dos pontos que mais atrai o técnico português, conhecido por explorar ao máximo as capacidades dos seus jogadores. Um fator interessante é como a presença de Marcelo poderia influenciar a torcida do Palmeiras. A chegada de um jogador com o status e a bagagem do lateral traria uma injeção de ânimo aos torcedores, que já são extremamente engajados com o clube. A possibilidade de ver um dos maiores nomes do futebol brasileiro dos últimos anos com a camisa verde cria uma expectativa de que o Palmeiras está disposto a tudo para conquistar novos títulos. Do ponto de vista financeiro, a contratação de Marcelo pode ser um investimento estratégico para o Palmeiras. O clube já tem parcerias com grandes patrocinadores e poderia explorar ainda mais essa visibilidade internacional com a chegada de um jogador tão renomado. Isso abriria portas para novos acordos comerciais e aumentaria o valor de mercado do clube, tanto na exposição de mídia quanto na atração de torcedores e simpatizantes ao redor do mundo. Além disso, o Palmeiras poderia se beneficiar do marketing esportivo, já que Marcelo é um dos jogadores brasileiros mais conhecidos no exterior. Sua presença no clube poderia atrair novos fãs e fortalecer o interesse de torcedores estrangeiros no futebol brasileiro, que já acompanha de perto a trajetória do Palmeiras nas competições sul-americanas. Para o clube, esse tipo de visibilidade é um ativo que vale muito, especialmente em um mercado globalizado como o do futebol. Por outro lado, a decisão de Marcelo em se transferir para o Palmeiras não seria fácil. Ele ainda possui um forte vínculo emocional com o Fluminense,
e romper esse laço poderia ser desafiador, especialmente considerando a relação de proximidade que tem com a torcida tricolor. Para o jogador, essa transferência precisaria ser muito bem pensada, considerando o impacto que teria tanto em sua imagem quanto em seu legado dentro do futebol brasileiro. Se a negociação avançar, Marcelo pode se tornar uma peça importante na estratégia do Palmeiras para buscar títulos e consolidar sua posição como uma das principais forças do futebol sul-americano. Além disso, sua chegada contribuiria para reforçar a confiança do elenco, que teria em campo um jogador experiente e acostumado a grandes decisões, elevando o nível do grupo como um todo. A possível contratação também levanta a questão de como os rivais do Palmeiras reagiriam a essa movimentação. Clubes como o Flamengo, Atlético Mineiro e o próprio Fluminense estariam atentos, buscando maneiras de equilibrar essa vantagem que o Palmeiras teria com a chegada de Marcelo. O futebol brasileiro, que nos últimos anos viu um aumento na competitividade entre os principais clubes, poderia ganhar mais uma camada de rivalidade com essa movimentação. Por enquanto, a situação de Marcelo permanece uma incógnita. O lateral ainda tem contrato com o Fluminense, mas a proposta do Palmeiras, caso concretizada, pode ser tentadora. A torcida, os dirigentes e até o próprio jogador sabem que essa decisão será complexa e envolve muito mais do que apenas o lado esportivo. Nos próximos dias, espera-se que mais informações venham à tona, e o futebol brasileiro poderá ganhar um novo capítulo em sua história de grandes transferências e rivalidades. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.